Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, palavras de Jesus, capítulo 12, versículo 37. Pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Como diz aquele ditado, o peixe morre pela boca, não é? Então necessitamos observar bem as nossas palavras, não é? Então, intitulamos hoje de Expresse Palavras de Fé. Porque não nascemos prontos, nascemos, né? E trazemos experiências que precisam ser moldadas e aprimoradas. E estamos nesse planeta para evoluir. E se não trabalharmos o nosso espírito, jamais evoluiremos. E mesmo que seja difícil, porque às vezes parece um bocadinho difícil, não é? Mas necessário exercitarmos o aprendizado. Comece tendo fé, né? Comece tendo fé na sua melhoria como pessoa. Nossas palavras são fundamentais para que os nossos sonhos se tornem realidade. Não é suficiente que os vejamos pela fé ou só em nossa imaginação. Necessário proferir palavras de fé em toda a nossa vida. Às vezes fica difícil, não conseguimos, mas é um treino, não é? Necessitamos tomar cuidado com as palavras proferidas, pois, uma vez proferidas, não voltam mais atrás, não é? Então, não podemos nos deixar reagir interiormente com base somente nas nossas emoções, nos nossos preconceitos, nos nossos sentimentos e pensamentos, não é? Necessitamos prestar atenção nos nossos gestos também, no nosso olhar, na expressão do nosso rosto, ou do rosto do nosso próximo, do olhar, do gesto do outro, não é? Pois podem estar dizendo o contrário das palavras. E, às vezes, nos encontramos com o nosso próximo diante de nós, necessitando de nós. Então, é por isso que necessitamos estar sempre vigilantes, pois nem sempre conseguimos expressar tudo aquilo que como gostaríamos, por timidez, por vergonha, insegurança, ansiedade, mas nossos gestos conseguem expressar aquilo que sentimos. Então, nossas palavras possuem uma enorme força criativa. O poder da palavra em nossas vidas é fundamental. E quando descobrimos a reação de nossas afirmações e de nossos atos, descobrimos que eles não retornam vazios, porque eles voltam repletos do material emitido, isto é, vai depender da positividade e da negatividade que temos dentro de nós. Então, necessário observarmos o que temos dentro. Por isso, observar os nossos gestos, o que querem dizer, não é? A expressão do nosso olhar, tudo isso. E este é um princípio fundamental e funciona se o dissermos, se for positivo ou negativo, não é? Nesse sentido, muitas vezes, nós somos os nossos piores inimigos. Culpamos tudo e todos, mas na verdade é que somos profundamente influenciados pelo que dizemos acerca de nós mesmos. Né? Muitas vezes nós temos frases que são assim, que nos tiram, baixam a nossa autoestima e que nós mesmos começamos a repetir isso, refletir sobre isso. Nada de bom me acontece. Olha que frase tão ruim que te põe para baixo e que literalmente evita que você progrida. Né? Lembra daquele desenho da Hanna-Barbera? Que tem aquele
o Lip e o Hard, aquela hiena pessimista? Ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Era sempre assim que ela repetia, não é? Aquela negatividade toda. E nós precisamos prestar atenção nas nossas palavras, ver se não estamos fazendo exatamente isso. Por isso precisamos aprender a ter cuidado com a língua e a falar apenas palavras repletas de fé em nossa vida. Pelo menos a maioria das vezes, não é? E este é um dos princípios mais importantes que necessitamos aprender. Sermos positivos em gestos, palavras e pensamentos. Resumindo, nossas palavras podem edificar-nos ou destruir-nos. A escolha é sempre nossa. Então, necessitamos entender, né? Entender que só evitar conversas negativas não é suficiente. Necessitamos ter os pensamentos e sentimentos altruístas, positivos. Procuremos começar a usar nossas palavras para progredirmos na nossa vida. Mateus mesmo nos diz lá no capítulo 12, versículo 37, pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O tema do nosso evangelho de hoje, não é? Pois os nossos diálogos internos são pensamentos que, quando exteriorizados, criam energias dentro e fora de nós. E essas energias podem ser boas ou más. Depende de nós, não é? Da nossa correção, da nossa vontade em querer nos melhorar. Então, as nossas palavras são como fios sonoros de pequeníssimo diâmetro, revestido do quê? Dos nossos sentimentos. Veja só, não é? Como é importante observarmos as nossas palavras. Quando acreditamos nos ensinamentos de Jesus e começamos a professá-los corajosamente, imbuindo-nos de nossa fé, confirmamos essa verdade e a validamos diante da nossa própria vida. Tudo depende sempre de nós. Assim, nós somos amparados em nossas necessidades e vamos vivendo as coisas maravilhosas que Deus reservou para nós. Assim expressemos palavras de vitória, de saúde, de sucesso sobre as nossas vidas. Há milagre em nossa boca, né? Há milagres em nossa boca. Se quisermos mudar o mundo, comecemos mudando nossas palavras. Tudo parte de nós, não é? Nossas palavras têm poder. Quando aparecer obstáculos em nosso caminho, procuremos dizer com coragem: o Deus que habita em mim é maior do que aquele que está nesse mundo. Deus é maior que tudo e sempre nos levará à vitória. Lembremos que as palavras têm poder. Então, que possamos realmente expressar aquilo que as palavras de fé realmente, não é? Então, vamos procurar expressar sempre essas palavras de fé para nós, porque é necessário modificarmos as nossas palavras, como já o dissemos, tem poder. Então, procuremos observar, prestar atenção naquilo que proferimos. Vamos refletir antes de proferir, porque uma vez proferida, já foi lançada, não é? Então, não volta atrás. Trouxemos algo para refletirmos também. Dia de faxina. Estava precisando fazer uma faxina em mim, jogar alguns pensamentos indesejados para fora, lavar alguns tesouros que andavam meio enferrujados. Tirei do fundo das gavetas lembranças que não uso e não quero mais. Joguei fora alguns sonhos, algumas ilusões, papéis de presente que nunca usei, sorrisos que nunca darei.
Joguei fora a raiva e o rancor das flores murchas que estavam dentro de um livro que não li. Olhei para meus sorrisos futuros e minhas alegrias pretendidas e as coloquei num cantinho, bem arrumadas. Fiquei sem paciência. Tirei tudo de dentro do armário e fui jogando no chão. Paixões escondidas, desejos reprimidos, palavras horríveis que nunca queria ter dito, mágoas de um amigo, lembranças de um dia triste, mas lá também havia outras coisas e belas. Um passarinho cantando na minha janela, aquela lua cor de prata, o pôr do sol. Fui me encantando e me distraindo, olhando para cada uma daquelas lembranças. Sentei no chão para poder fazer minhas escolhas. Joguei direto no saco de lixo os restos de um amor que me magoou. Peguei as palavras de raiva e de dor que estavam na prateleira de cima, pois quase não as uso, e também joguei fora no mesmo instante. Outras coisas que ainda me magoam, coloquei num canto para depois ver o que farei com elas. Se as esqueço, lá mesmo, ou mando para o lixo. Aí fui naquele cantinho, naquela gaveta que a gente guarda tudo que é mais importante, o amor, a alegria, os sorrisos, um dedinho de fé para os momentos que mais precisamos. Como foi bom relembrar tudo aquilo. Recolhi com carinho o amor encontrado. Dobrei direitinho os desejos. Coloquei perfume na esperança. Passei um paninho nas prateleiras das minhas metas. Deixei-as à mostra, para não as perder de vista. Coloquei nas prateleiras de baixo algumas lembranças da infância, na gaveta de cima as da minha juventude e pendurada bem à minha frente, coloquei a minha capacidade de amar e de recomeçar sempre. Que as nossas palavras sejam sempre de muito amor, de muita esperança, de muita fé. Obrigada por assistir. Divulgue este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.